Vamos lá, pode começar, Célia. A idolatria e depravação dos gentios. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, pois os seus atributos invisíveis ao seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificarão como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, não que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, e tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que se praticam. Amém. Eita, esse texto... Gente, se não der tempo de comentar tudo, eu vou entrar de novo, se alguém puder ficar. Porque esse texto, ele é um texto chave dentro do cristianismo. Lembra que a gente falou que Lutero partiu, né, praticamente desse texto, que era Romanos 1,17, que a gente leu ontem, para, né, começar com a reforma. E esse texto, assim, ele é muito, muito importante. E vamos lá. A idolatria e a depravação dos gentios. O que acontece? Paulo, ele está escrevendo uma carta para os cristãos que moram em Roma. Lembra como que era a religião em Roma? Não se havia temor de Deus nas outras religiões, apenas na religião praticada pelos judeus. Então agora esses cristãos, eles viviam como se eles nem fizessem parte do mundo. A conduta que se espera do cristão, a conduta que Paulo preconizava para a vida do cristão, era algo que, assim, de longe, nem fazia sentido para a vida de uma pessoa.
o nível de castidade, de santidade, o nível de pureza, o nível de retidão, o nível de integridade era algo assim, fora da realidade daquele povo. Por quê? Porque aquele povo, ele, como Paulo mesmo fala, eles eram gentios. E aí hoje, o que a gente vai ler? O que é esse trecho de hoje? Paulo tirando conclusões, por que chegamos aonde chegamos. E por que eu falo que esse texto é muito importante? Porque ele é a nossa atualidade. Né? Ontem eu preguei justamente sobre isso. O parâmetro da não conformidade. A importância de nós entendermos por que vivemos como vivemos, né? E vamos começar aqui no texto. Vamos tentar entender essa visão de Paulo, né? Então, mais uma vez, qual é o objetivo de Paulo com esse texto de hoje? Explicar para os cristãos que estão em Roma por que eles são tão diferentes dos outros cidadãos. Por que a vida deles é tão diferente? Por que é exigido deles um nível de vida tão diferente? E a gente já precisa ir fazendo essa aplicação na nossa vida. Por que a minha vida tem que ser tão diferente? Por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes é tão gritante? E por que às vezes nós estamos vivendo nesse mundo moderno como se o estilo de vida que a gente vive ou que a gente tenta viver, ele já não cabe mais. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas às vezes a impressão que nós temos é essa. O estilo de vida que nós tentamos viver é um estilo de vida que já nem cabe mais nos nossos dias. De tantas coisas que já são assim, meio que ultrapassadas, né? Já não cabe mais pregar esse tipo de coisa. Então, vamos começar aqui, ó. Lembra que Paulo começa com a palavra porquê. Então, se ele começa com essa palavra porquê, a gente retoma, né? Porque o quê? Ele está falando de como será a nossa salvação. Será como? Seremos justificados pela fé. Lembra? Então, quando a gente começa com uma afirmação, ó, porque do céu, ou seja, pois o quê? Então, a gente retoma. Do que ele estava falando? Da justificação pela fé. Não seremos mais salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Seremos salvos agora pelaquilo que cremos, pela nossa condição mental de fé. Então, seremos salvos pela fé. Aí ele continua dizendo, por quê? Porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo? Imagina que nós temos duas coisas aqui. Essa coisa grande é a verdade e essa coisa pequena é a injustiça, né? É aquilo que é errado. Qual que é a conclusão que Paulo está tendo dessa geração? Essa geração está segurando a verdade para que a injustiça tome o lugar da verdade. É como se fosse assim, a verdade deveria estar acima da injustiça. Mas o que os homens fizeram? Tiraram a verdade, eles estão segurando a verdade para que a injustiça opere. É como se essa força estivesse operando e a verdade estivesse sendo impedida de tomar o lugar dela. E aí, por isso que eu disse que às vezes parece que não cabe mais nos nossos dias, porque a gente percebe que a mentira tem muito mais lugar do que a verdade, né? Em todos os aspectos do mundo. Então, Deus tem derramado a ira dele, por quê? Porque o homem tem segurado a mentira, a verdade, não tem deixado a verdade reinar, para que a injustiça venha reinar. E assim, irmãos, isso é bem claro, né? A gente vive cercado de muita mentira e muita injustiça. Vamos lá. Aí o 19 fala assim, porquanto, ou seja, porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles quem? Nos homens, né? Nas pessoas. Paulo está falando sobre os ímpios. Nos ímpios está revelado. Por quê que está revelado? Porque Deus mesmo lhe manifestou. Isso aqui é um tema muito importante no Novo Testamento, que é conhecido como revelação geral. Escreve do ladinho aí na sua Bíblia. A revelação geral é o maior argumento teológico usado em todos os tempos, né? São Tomás de Agostinho usou, os grandes filósofos cristãos usavam esse argumento. E esse argumento mostra que
através da revelação de Deus na natureza, se pode conhecer a Deus. Então, e é isso que Paulo vai dizer. Não tem como não perceber que há um Deus. Por quê? Porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus já nos mostrou, Deus já revelou. E aí ele fala dos atributos invisíveis. Quais são os atributos invisíveis? No versículo 20. Ele fala duas coisas, o seu eterno poder e a sua divindade. Então Paulo conclui que ao contemplarmos a natureza, podemos perceber que há um ser poderoso e há um ser divino que criou todas essas coisas. Então, apenas isso seria motivo suficiente para nós remetermos à existência de um Deus criador. Até aqui, tudo bem? Por que Paulo está usando esse argumento? Para falar dos gentios que vivem uma vida de depravação e que essas pessoas não serão tidas como inocentes. Porque por mais que não sejam cristãs, por mais que não ouviram o evangelho ainda, por mais que não tenham ainda sido expostas ao evangelho, a própria natureza mostra que há um Deus. E apenas isso seria suficiente para essas pessoas repensarem a sua postura diante de um Deus criador. Continuando. E aí ele diz assim, olha o versículo 20, são claramente vistos desde a criação do mundo. Então, mesmo antes de Jesus, lá nas tribos indígenas, lá nos lugares mais remotos do planeta, do mundo, da existência, não tem como se justificar que, eu não sabia. Porque aquilo que você pode conhecer, gente, olha o tanto que isso é profundo. A gente peleja tanto para conhecer a Deus, né? A gente busca tanto conhecer a Deus. E aí aqui Paulo fala, olha, o que se pode conhecer de Deus, Deus já manifestou. Já está aí para todo mundo. Nós né, não poderemos conhecer Deus a mais. Por quê? Porque Deus é uma essência tão infinita, tão grande, tão poderosa, que aquilo que Ele quer que nós conheçamos, Ele já disponibilizou. E Ele mesmo fez isso. Ele já disponibilizou. Olha, o que vocês vão conhecer é isso. O resto vocês não vão conhecer. Eu acho isso, assim, muito, muito interessante. E como que Deus nos manifestou isso? Versículo 20 ainda fala, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Então, existem vários nomes, de vários argumentos, de várias teorias, né, do grande arquiteto, do grande que projetou, porque você começa a estudar, né, e você percebe tanta perfeição na biologia, na neurociência, né, na geografia, na história, e você percebe assim, não tem como tudo isso ser resultado de um acaso, não tem como essa vida inteligente, não tem como o mecanismo biológico de vida, de criação da vida na natureza, que é tão perfeito e tão complexo, ser ocasionado por um acaso. Então, apenas isso, apenas as coisas criadas são suficientemente capazes de apontar para um Deus criador. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, a nossa conduta depravada não justifica uma inocência diante de Deus. E aí, mais para frente, a gente vai ver por que Paulo está afirmando tudo isso. Porque no versículo 21 ele vai falar, ó, porque tendo conhecido a Deus, ou seja, um dia, lá no fundo, todas essas pessoas, elas olharam para o universo, olharam para a perfeição da vida e perceberam que havia um Deus poderoso, mas o que aconteceu? Contudo, não o glorificaram como Deus. Não assumiram essa existência desse Deus. Antes, ou seja, no lugar de falar realmente há um Deus, nas suas especulações, ou seja, nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, nas suas axiologias, se desvaneceram. O que é desvanecer? É tipo diluir, né? Traz esse significado, né? De meio que pulverizar alguma coisa. Eu creio que nesse sentido é diluir esse pensamento de um Deus criador. Eles deixaram esse pensamento se perder. E o seu coração insensato se obscureceu.
Então, é como dizem aquele argumento, o que é escuridão se não a ausência da luz? Né? É isso que Paulo está dizendo. Eles escolheram diluir esse pensamento de um Deus criador, e aí onde não há Deus, há ausência de Deus. Então, essa ausência de Deus permitiu um pensamento errado acerca do verdadeiro Deus criador. Que no versículo 22 ele diz: e dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Ou seja, esse estulto vem de... acha que está muito esperto, mas na verdade está mais burro do que todo mundo. É mais ou menos isso. Achando que estavam mais sábios do que todos, estavam, na verdade, muito mais ignorantes. E é isso que a gente muitas vezes né, irmãos? Quando a gente acha que sabe mais que todo mundo, na verdade, a gente sabe muito menos e está numa linha de raciocínio totalmente errada. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível. O que é um Deus incorruptível? É um Deus que não pode se corromper, não pode se estragar, não pode morrer. Por quê? Porque ele é eterno. Então eles mudaram a glória desse Deus em que transformaram esse Deus em semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui Paulo está fazendo alusão às várias características de divindades que havia já naquela época. Vamos supor, da deusa Diana. Eu não lembro muito esses deuses da mitologia, gente. Mas os deuses lá, né? O Júpiter, até que a gente citou, né? Que estava lá no navio. Zeus, né? Que troca os nomes. Filho do Sol, filho a mãe lá, igual do Natal, né? Que era a mãe de um deus que era filho do Sol e tal. E aí o filho da Lua e o protetor dos marinheiros. Aquele deus Dagon, que era um deus peixe, né? Metade homem, metade peixe, que é até daí que vem muita coisa que hoje nós chamamos de sereias. Então, perceba que Paulo, ele quer mostrar para essas pessoas que estão em Roma, que tudo aquilo que eles estão vendo e que as pessoas estão vivendo como verdade, na verdade, tudo aquilo é uma blasfêmia. Tudo aquilo é algo totalmente errado. É isso que Paulo está dizendo. Olha, tudo que vocês estão vendo aí em Roma, a forma dessas pessoas praticarem as suas religiões, a sua forma de adorar a divindade, tá tudo errado. E aí alguém poderia... E Paulo já se adianta, né? Porque alguém poderia perguntar para Paulo assim: Paulo, mas o que nos garante que nós é que somos verdadeiros? Porque a gente sempre tem quem fala: vocês crentes, vocês são muito arrogantes. Quem garante que vocês é que estão certos, né? Porque a gente toma a verdade para nós e todo o resto tá errado, né? A verdade está com a gente, pronto, e ponto final. E muita gente pergunta isso. E quem garante que vocês é que estão certos, né? Já que tá todo mundo errado. E Paulo, ele pega para ele também essa prerrogativa de que o Deus dele é o Deus verdadeiro, a forma dele de servir a esse Deus com a consciência, né, pura, limpa e verdadeira é a forma certa e todas as outras formas estão erradas. Então, perceba que Paulo, ele fala isso, ele está dizendo isso, olha, o que nós fazemos é a forma certa. Tudo que vocês estão vendo está errado. E aí Paulo já responde essa pergunta. E como que eu tenho certeza? Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer está manifesto. E as pessoas é que fizeram errado. No lugar de adorarem esse Deus, trocaram esse Deus por deuses à imagem de homens. Homens que são corruptíveis. Então, essa substituição para Paulo é que faz com que o homem tenha se afastado de Deus. O fato de você colocar outra divindade no lugar de Deus. De você tentar buscar em Deus... buscar em alguma coisa aquilo que só a divindade pode dar. E aqui está um dos problemas que os protestantes têm com a Igreja Católica. De aceitar, né, outro intermediador que não seja Jesus Cristo. Isso é o que Paulo diz, né, de trocar a imagem de um Deus incorruptível por um Deus corruptível. Porque corruptível é um homem que pode ser destruído, que pode ser corrompido. Então, vamos continuando, né? Onde que nós estamos aqui? Então. Onde que estava? No 21, né? 24, lá pro 24. Ah, tá no 24 já. Então, vamos lá.
24. Por isso... então, aí só concluindo o que eu estava dizendo. Por que Paulo está explicando tudo isso? Porque isso era o que os cristãos estavam vendo nas suas famílias, no seu círculo de convivência. Era assim que as pessoas viviam, adorando esses deuses, vivendo dessa forma. E Paulo está dizendo, olha, não é porque vocês estão vendo isso que é o certo, é o errado. Tá bom? Os irmãos entenderam essa parte? Beleza. E aí ele dá aqui alguns exemplos, ó. Transformaram, né, a glória do Deus incorruptível em um Deus, a imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, de répteis. Tudo isso Paulo está fazendo alusão às divindades que eram relacionadas com esses seres. Então Paulo está dizendo justamente isso. Eles estão colocando a divindade em coisas que foram criadas por Deus. Deus está muito acima dessas coisas, ok? E aqui no 24 vem a sentença. Por isso, Deus entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia. O que Paulo está dizendo? Por causa desse comportamento de substituir Deus por criaturas, Deus entregou esse povo nas suas concupiscências, ou seja, nos seus pecados. Por quê? Porque quando você se relaciona com uma divindade que não é uma divindade, vai ter algum relacionamento ali? Não. E nós sabemos que, na verdade, essas divindades são entidades demoníacas. Então, perceba que se Deus não é esse Deus, se Deus está ali, de certa forma, sendo adorado de maneira, como que eu posso dizer, enganosamente, então tá, versículo 24, né, que nós estamos falando. Então, perceba que quando você troca o verdadeiro Deus por um Deus, como que eu posso dizer, né, imaginário, ou um Deus que não é Deus, aquilo não vai gerar em você relacionamento, então você vai viver sempre no engano. E é isso que Paulo está dizendo. É por causa desse relacionamento errado que eles estão vivendo condutas erradas. E isso a gente pode também aplicar nos nossos dias. Por que o mundo está perdido, né? Como a gente fala? Porque tem se relacionado com divindades erradas que não geram relacionamentos de vida. Então, enquanto essas pessoas estiverem se relacionando com divindades erradas, com rituais errados que não geram vida, que não geram mudança de vida com a divindade, estarão vivendo errado. E é isso que Paulo está dizendo. E é isso que acontece com a gente, tá, pessoal? E isso justifica pessoas no satanismo, pessoas, né, como a gente considera errado nas religiões afro, de Umbanda, Quimbanda, magia negra, magia branca, aquelas religiões que oferecem sacrifícios para Iemanjá, para tantas entidades. E a gente olha e fala assim, mas como? Por que faz? Por quê? Porque ele está em um relacionamento que não gera essa visão correta acerca da divindade. Então, ele não gera vida, não gera mudança, não gera transformação, né? Continuando. 24. Por isso, Deus os entregou, né, nas suas concupiscências de seus corações, a imundície para serem os seus corpos desonrados entre si. Muita gente usa esse versículo para justificar a condenação bíblica para a homossexualidade. Só que a gente percebe que, na verdade, a condenação está no versículo que vem. Porque aqui, perceba que Paulo ele usa uma conclusão dizendo assim, ó, por isso Deus os entregou nas suas concupiscências. Por isso o quê? De que Paulo está falando? Paulo está falando da idolatria. Ok? Os irmãos concordam comigo? Que o que Paulo está falando antes, ele está falando da idolatria. E que por causa dessa idolatria, Deus nos entregou a pensamentos errados, atitudes erradas. Pode entrar aqui também a homossexualidade? Pode, porque Deus nos entregou a fazer o que eles quiserem. Mas não é o versículo claro. O versículo que é claro é o próximo, que vai dizer assim... Então, por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações. Ao quê? Ao que Deus entregou essas pessoas que os cristãos estavam vendo viver ao seu redor?
Deus nos entregou a imundície. O que é imundície, gente? Pode ser muita coisa. Imundície é coisa que vem de mundo, coisa suja, né? Se você for relacionar isso aqui com a parte da promiscuidade sexual, eram relações sexuais com, igual tem hoje, né, gente? Com defunto, com cachorro, né? Com animal. Isso aí é chamado de bestialidade, mas tá tudo dentro de pecados de imundície, se você levar para um contexto de promiscuidade sexual. Então, assim, eu só quero dizer que é muito amplo esse imundícies, entendeu? Teríamos que fazer um estudo bem específico para definir o que é isso. Para serem os seus corpos desonrados entre si. O que é essa desonra? Essa desonra aqui não é o que a gente usa para falar que é o pecado das doenças sexualmente transmissíveis ainda. Aqui é as consequências do próprio pecado, que vão vir como castigo também no nosso próprio corpo, ok? Eu vou tentar passar rápido para vocês comentarem aqui alguma coisa. Vamos continuar. Aí no 25 é onde Paulo conclui que o pecado também da homossexualidade é um pecado decorrente desse afastamento de Deus e qual que é a consequência que eles vão receber por causa desse pecado. Aí ele fala assim, ó, pois, ou seja, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. É o que está acontecendo nos nossos dias, né? A verdade, ela é relativa e não é mais absoluta. E o que eles fizeram? Adoraram e serviram a criatura antes do Criador. Paulo está falando aqui do quê? Da idolatria. Da idolatria. Que é bendita eternamente. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Aí aqui Paulo está dizendo, olha, e essa idolatria, essa conduta de se afastar do Deus verdadeiro e adorar outros deuses, fez com que eles recebessem verdades que na verdade são mentiras. E essas mentiras são paixões infames, como se entrasse no coração deles desejos infames, desejos impróprios. E aí ele conclui, ele perceba que ele está afirmando que isso existe e que isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. E ele já dá um motivo, por que isso está acontecendo? Por que vocês estão vendo isso acontecer? Ou seja, já existia a homossexualidade. E ele diz assim, ó, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Ou seja, o lesbianismo já estava acontecendo. As pessoas já viam isso. E aí os cristãos olhavam e falavam, peraí, mas e aquele lá, pode? E o meu fulano que vive daquele jeito? E o Beltrano que vive daquele jeito? Então Paulo fala, olha, eles estão vivendo assim é por causa de uma consequência de afastamento de relacionamento com a divindade correta. Trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos e isso permitiu que entrasse a mentira no seu coração. E essa mentira no seu coração permite que eles vivam dessa forma. Ok? Semelhantemente, também os homens, versículo 27, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. O que é essa devida recompensa? São onde os estudiosos dizem que surgiu as doenças sexualmente transmissíveis. Foi de uniões homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Alguma dúvida até aqui? Vamos terminar, que daí, se alguém tiver que comentar, a gente volta tudo, né? E assim, aí Paulo vai concluir agora. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, então perceba que, qual que é a conclusão de Paulo? Tudo que acontece de pecado na vida dessas pessoas que vocês estão vendo é porque eles não adoram o Deus verdadeiro. Tudo isso acontece porque eles não adoram o Deus verdadeiro, adoram os deuses errados. Como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez, Deus os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, não tem o Espírito Santo para convencer? Quem vai convencer? Ninguém vai convencer. Então você faz o que a sua natureza terrena e carnal quer. É isso que Paulo está dizendo. Estando cheios de toda injustiça, aí Paulo vai fazer uma lista do que gera essa vida sem esse relacionamento com Deus. O que acontece quando você, né, não tem Deus ali para ser o seu guia? Aí vamos só citar.
estando cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, maldade, murmuração. Aí fala assim, ó, destratores. Eu achei interessante isso aqui, né? Que trata mal, né? Pessoas sem o trato correto. Aborrecedores de Deus aqui, né? Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Gente, o que é uma pessoa inventora de mal? Hoje as pessoas falam, é a ciência, colocam a ciência como uma divindade. Mas a ciência já inventou muita coisa que não glorifica o nome de Deus. A droga, as drogas químicas, foram invenções científicas, a gente poderia dizer isso, químicas, né? Então perceba que aquilo que Deus deixou para o homem agora usa, não só para glorificar o nome de Deus. E tudo isso traz punição para nós mesmos. Desobediência aos pais, nécios, ou seja, sem sabedoria, infiéis nos contratos, olha só, coisa que hoje, e o contrato daquela época não era igual hoje, né, que tem penalidade e tal, e você tem que cumprir. Não, era contrato só na boca, né, e um papel, mas não igual o nosso hoje, que tinha algum, né, poder, e aí Deus já está condenando, né, que a falta de caráter em cumprir desses contratos. Sem afeição natural. Gente, isso aqui já dava pra gente perguntar, como assim? O que tem a ver a falta de afeição natural com, né, o pecado da idolatria ou de não adorar o Deus verdadeiro? Alguém já parou pra pensar sobre isso? O que é uma pessoa sem a afeição natural? Eu acho isso interessante, né? Eu penso que isso aqui, Paulo tá falando de pessoas que deturpam o próprio corpo, né? Isso é uma opinião minha pessoal. Por exemplo, temos uma imagem padrão. Quando você vê uma pessoa altamente mutilada, igual a gente vê hoje, né? Com um alargador enorme, com um monte de piercing na boca, no nariz, no ouvido, uma tatuagem, um trem. Você olha assim, ele não parece com aquilo que ele é na sua natureza. Eu penso que pode ser isso que Paulo está falando. Quando a gente altera a nossa imagem. Porque o texto está falando sem afeição natural, sem essa beleza natural. Mas isso aqui já seria assunto para nós dar pano para manga aí, né? Porque tem vários pareceres sobre isso. Sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, misericórdia, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Gente, vamos encerrar e vamos entrar de novo para vocês comentarem? Vocês querem? E aí? Porque já vai cair. Esse texto aqui tem tanta coisa interessante. Daiane, e eu ainda quero fazer uma outra abordagemzinha histórica que eu achei muito interessante. Sim, esse o resultado das nossas leituras, né? Se a gente lê esse texto com olhos em Atos, naquilo que a gente leu de Atos, agora a gente vai dar uma voltadinha lá e vai ver em que contexto e qual a compreensão de Paulo quando ele escreve essa carta, muito provavelmente. Que é um link muito legal para a gente ver assim, o quanto a Bíblia se completa e se responde ela mesma, para a gente poder compreender bem o contexto e todas essas coisas. Seria muito interessante a gente conseguir se Então, voltar. vamos entrar. A hora que cair, a gente entra. Pessoal, do começo, algum versículo que vocês tenham dúvida? Porque esse texto, como eu disse, parece que cada versículo tem, assim, 1000 informações. Tem algum versículo aí bem que vocês têm alguma dúvida? Daiane, eu só quero saber, assim, igual aqui o Paulo está falando para aquelas pessoas que já tinham conhecido o Evangelho, estavam fazendo essa coisa? Não. Em Roma? Não, Paulo está falando para os cristãos, mas Paulo está fazendo uma distinção, porque os cristãos estavam morando em um ambiente onde tudo à sua volta era contrário àquilo que eles estavam sendo orientados a viver. A orientação de vida daquelas pessoas era algo assim, fora do contexto que eles viviam. E Paulo está argumentando, e Paulo está mostrando e provando para eles que, embora eles estejam vendo tudo diferente ao seu redor,
tudo isso teria uma consequência, tudo isso tem um motivo e nada disso justifica que eles vivam diferente daquilo que é a proposta para eles viver. Então, se a gente for fazer uma aplicação bem prática disso, é o que a gente tenta viver. O que nós precisamos viver, o cristianismo que nós precisamos viver hoje, como a gente falou, é um nível de vida difícil de ser alcançado, né? A gente pode dizer isso. E vamos encerrar então e vamos entrar de novo, vai cair. Pessoal, então, nessa linha de raciocínio, essa era a visão, irmã de Neuza, você entendeu? E como eu estava dizendo, para os nossos dias é a mesma coisa, é o que a gente faz. A gente olha para a Bíblia e a gente sabe o que a gente tem que viver. E aí a gente olha ao nosso redor e percebe que todo mundo faz diferente. E aí a gente pensa assim, mas por que todo mundo vive assim e eu tenho que viver igual tá isso aqui? Paulo tá dizendo, porque tá todo mundo errado. E aí a gente pergunta para Paulo, mas Paulo, como assim? Tá todo mundo errado? Como você sabe que tá todo mundo errado? E Paulo fala, porque eles não adoram o Deus verdadeiro. E o fato deles não adorar o Deus verdadeiro fez com que eles fossem entregues a essa depravação mental. Aqui, irmãos, a gente percebe o papel do Espírito Santo sobre a blasfêmia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui eu coloco essa questão da blasfêmia. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque blasfemar contra o Espírito Santo é negligenciar a ação dele na nossa vida. Eu uso muito isso. Se você falar para o Espírito Santo ir a tomar naquele lugar, isso é blasfêmia? Muitos diriam que sim. Eu digo que não, isso é ignorância. Porque se você mandar ele ir tomar naquele lugar e depois você se converter e se arrepender, Deus vai te perdoar? Sim ou não? Sim. Sim, então isso não é blasfêmia. Então a blasfêmia é esse processo de distanciamento do Espírito Santo, a ponto de que ele vai ficando tão longe que o que ele fala você não escuta mais. E é isso que aconteceu com essas pessoas. Elas foram ficando tão longe do Criador que as influências desse Criador não conseguiam mais chegar. E aí eles foram entregues às suas próprias concupiscências mentais, à sua depravação mental. Tipo assim, tudo aquilo que o diabo orientava eles a fazerem, eles aceitavam essa orientação. Porque não tinha o contrapeso, né, do relacionamento com a divindade correta. E é isso que acontece com o cristão. Eu vou encerrar minha fala aqui que eu quero ouvir o comentário do irmão João. Mas é isso que acontece com o cristão. Quando ele começa a não ouvir o Espírito Santo. Por isso que as pessoas se desviam e pecam. Porque enquanto você está ouvindo o Espírito Santo, tem um contrapeso. Há uma sugestão maligna, né? O diabo sopra no seu ouvido, faz isso. Mas aí você escuta a voz do Espírito Santo. Não, não faz. Aí você vai, né, contrabalanceando. Essa é a guerra espiritual que Paulo fala, das duas naturezas. Mas quando você começa a negligenciar a voz do Espírito, você começa a ouvir só, né, as suas próprias paixões naturais. E aí você começa a praticar todas essas coisas que Paulo está falando. Ok? Irmão João? Bom, Dineuza, primeiro, eu queria que a gente fizesse um link. É quase que pacífico, principalmente quando ele fala lá, quando Paulo se despede lá atrás, ele fala de um hospedeiro. E todos os litúrgicos, todos os que leem assim, com um pouquinho mais a Bíblia como estudo, são unânimes no sentido de que esta carta aos Romanos é escrito quando Paulo está em Corinto. E quando Paulo está em Corinto? Se a gente voltar lá no livro de Atos 18, 1, diz assim, após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou em Corinto. Então vamos lembrar, primeiro, olha só como que as coisas se unem. Primeiro, em Corinto, já no próximo capítulo, ele vai encontrar Áquila e Priscila, que tinham vindo da Itália, Roma, e que tinham lá em Roma a sua raiz, que tinham sido expulsos. Então, Paulo está lá em Corinto. Pensem, gente, não tem correio.
Paulo queria escrever, ou alguém pediu para ele escrever uma carta a uma igreja que ele não conhece. Ele não conhece Roma. Ele não podia saber, portanto, o que se passava lá em Roma, senão aquilo que lhe contavam, porque ele não conhecia Roma. Ele não tinha ido a Roma, certo? Então, alguém lhe contou que lá havia um núcleo, uma igreja. Como ele estava em Corinto, o que é Corinto? Corinto, ele estava em Atenas e saiu para Corinto, 2 cidades gregas. E antes ele tinha vindo da região da Macedônia. A Macedônia, não vou lembrar, Tessalônica é a sua capital. Tudo cidades gregas. Então, Paulo estava convivendo com cristãos gregos. E aí, muito provavelmente, esses cristãos noticiaram para Paulo que a comunidade grega lá em Roma convivia com os judeus, mas esse convívio era muito difícil, como óbvio que é. Então é esse o contexto no qual Paulo escreve essa carta. E Paulo escreve essa carta, se a gente voltar aqui do 18, voltar para o 17, a gente vai ver que antes Paulo passou em Atenas. E o texto diz, eu não vou lembrar bem aqui, mas diz que Paulo ficou com o coração estraçalhado de ver tanta idolatria que havia em Atenas. Esse mesmo texto diz que Paulo, lá em Atenas, nessa estada dele em Atenas, ele está na região da Grécia, nessa estada dele em Atenas, ele vai discutir, inclusive, com os filósofos lá, com os estoicos, com os estoicos. O grande cara do estoicismo vai ser o grande conselheiro do próximo imperador e famosíssimo, o tal do Sêneca, né? Então é nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Primeiro isso. Então o que Paulo vai escrever nessa carta? Nesse primeiro artigo, gente, não é primeiro, né? Não estou dizendo assim aquilo que a gente leu, não. Isso é o contexto da carta. Esse final de semana eu li essa carta 333 vezes, tentando construir essas analogias, porque assim, é muito interessante e é muito apaixonante da gente contextualizar tudo isso, né? Então, aí Paulo vai escrever essa carta. Então agora ele está escrevendo, porque possivelmente Priscila e Áquila, ou alguém muito próximo, vai para Roma e vai levar uma carta. Não tinha correio, não tinha nem WhatsApp e nem e-mail. As coisas eram levadas na mão, em confiança. Então era para doutrinar. Então é por isso que Paulo, o que Paulo vai fazer? Ele vai escrever, Edneuza, para uma igreja em Roma, formada principalmente por judeus e gregos. Por isso que Paulo vai dizer ao longo agora dos 3 primeiros capítulos que judeus e grego, ele vai ter 2 mensagens. Primeiro, qual que é a grande ideia de Paulo? Ela está no verso 17 aqui, ó, quando ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, gente, me ajuda. No verso 17 ele vai dizer assim, ó, porque nele está a justiça de Deus e é revelada de fé em fé, como diz, o justo viverá pela fé. Aqui está uma marca. E lá no capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer assim, ó, porque todos pecaram, todos pecaram. Aí o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Primeiro, como que Paulo organiza a sua cabeça, a sua ideia? Ele vai falar primeiro aos gregos. Isso que nós vemos, ele está falando, gente, pensa, olha aqui, ó. Ele está falando aos gregos primeiro. Primeiro ele vai dizer, olha, vocês gregos, por que a gente sabe disso?
Primeiro, porque o grego não tinha a lei. O grego cresceu longe da lei, dos mandamentos de Deus. Aí ele pode falar assim, mas ó grego, o grego pode falar assim, não, eu estou perdoado, porque eu não tinha como conhecer a Deus. Aí Paulo fala assim, negativo. Por quê? Porque Deus se revela em todas as coisas. Deus se revela na natureza. Deus se revelou aos seus filósofos. Que Deus deu sabedoria a todos vocês. E mesmo assim, o que vocês fizeram com Deus? Qual que é a compreensão de Deus? Se você olhar no texto de Paulo, quando ele está lá no Areópago, lá em Atenas, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, porque Deus não pode ser servido pelas mãos de homens. Deus não é ouro, não é prata, não é imagem. Deus não é nada disso. Porém, agora está cessado o tempo da ignorância. Paulo fala exatamente isso lá. Então, aqui, ele está em Corinto e está muito vivo na cabeça dele o que ele está vendo ali, a idolatria que há, tudo isso. E aí ele vai falar exatamente por que ele começa pelo pecado sexual. Por que Paulo começa? Porque Atenas era o nome que os romanos dão para a deusa Diana. Mas, na verdade, a origem dela é grega, é Afrodite, a deusa da sexualidade. Lá no templo, no grande templo de Diana, onde em Éfeso, que está bem ali do lado, é onde as mulheres, o sexo é muito livre. A Daiane tentou lembrar e não conseguiu, mas eu sei que se ela tivesse forçado, lá também se fazia sacrifícios a Baco. O que é Baco? É o deusinho. Agora vocês pensem no lugar onde há muita promiscuidade e que as pessoas entortam no vinho. O que acontece? São verdadeiros bacanais. É por isso Baco, bacanal. As palavras são, uma é derivada da outra, se origina da outra. Então é nesse contexto que Paulo vai escrever a carta. Então agora ele está falando aos gregos. Por isso, lembra que ele discutiu lá em Atenas com os filósofos, o texto nos conta lá em Atos, por isso que ele disse assim, ó, querendo ser sábios, se fizeram de tolos. De quem que ele está falando? Do filósofo grego, com quem ele discutiu lá em Atenas. Para ser os caras, lembra que os filósofos falaram, esse cara aí está falando esse monte de bobagem, falando desse Deus dele, quer dizer, é nesse contexto que Paulo está falando essa carta. Então, aquele povo para o grego que está em Roma, com quem ele não conhece, mas aí Paulo, ele parte de um conceito que a gente chama de generalização, ele parte. Bom, se aqui é assim, o grego é isso. Então vamos escrever para o grego, falar, olha, aquilo que vocês viram a vida inteira, desde a sua infância, aquelas crenças que vocês foram criadas, porque é isso que ele viu em todo o território grego até agora, em Atenas, em Corinto, em Éfeso, então, em Tessalônica. Então ele vai dizer isso nessa carta. Eu queria assim, se a gente for ler palmo a palmo, aí ele vai dizer então, ó, então não tem essa história, vocês poderiam ter visto, e é isso que o texto diz, porque Deus se revela na natureza. Sim. Aí ele começa falando da questão sexual, por quê? Porque, como a Daiane muito bem falou, em próprio Atos, o que chama a atenção dele, o que ele falou, nossa, ô Lucas, eu estou desanimado com ver a idolatria desse povo, porque foi por isso que Lucas registrou, que Paulo externou isso para ele, falou, vocês viram, gente, que povo idólatra aqui. Amém, vamos encerrar, né? O tema é muito bom, mas o nosso tempo já acabou, amanhã a gente continua.